Que a graça e a paz de Deus seja conosco nessa noite. É uma alegria estarmos aqui juntos, mais um dia, mais um momento, para estarmos refletindo aquilo que Deus, por certo, tem a falar com cada um de nós nessa noite. E por isso eu queria convidar você, já então, a abrir sua Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses. E nessa noite nós estaremos então fazendo a leitura a partir do verso 9 até o verso de número 12. Acredito que todos vocês já tenham recebido o esboço do sermão para que você possa acompanhar, anotar. E como já disse, a proposta é que você possa também partilhar, talvez com um vizinho, no seu trabalho, na escola, com a sua família, que ele possa abençoar a sua vida. Enquanto você vai aí abrindo a sua Bíblia, em primeiro livro de Colossenses, primeiro capítulo de número 1, do verso 9 ao verso de número 12. Eu vou estar lendo aqui na minha versão, os irmãos poderão estar acompanhando na versão de vocês. Diz assim a palavra do Senhor: Por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Senhor, muito obrigado, Deus, pela oportunidade de estarmos aqui, e nós de fato entendemos, Deus, o que acabamos de entoar, de que o Senhor tem poder para salvar, de que o Senhor tem poder para nos libertar, de que o Senhor tem e quer, Deus, preencher cada vazio, Deus, na nossa vida, Pai, e que o Senhor quer que nós tenhamos um relacionamento contigo, Deus, que seja mais que o suficiente para que nós possamos, Deus, enquanto aqui estivermos, cumprirmos a Tua vontade e sermos motivo, Pai, de alegria para o Senhor e para o Teu nome. Fala conosco nessa noite, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém e amém. O tema da nossa reflexão para essa noite é em busca do mais que suficiente. Em busca do que é mais que suficiente. E aí quando nós paramos para pensar, e já falamos no último domingo, nós temos refletido aqui na carta de Paulo aos Colossenses, e temos pensado aqui no tema maior, que é em busca do que é mais que suficiente. Então nessa noite nós vamos começar a pensar como nós podemos buscar aquilo que é mais que suficiente para nós. Como buscar o que é mais que suficiente para mim. Como nós falamos e temos aqui falado, todos nós buscamos mais daquilo que é suficiente para nós. Buscamos não apenas ter saúde, mas buscamos ter a melhor saúde. Buscamos não apenas estudar, mas buscamos estudar na melhor escola. Buscamos não apenas às vezes ter um carro, nós queremos ter o melhor carro. Nós buscamos não apenas ter uma roupa, nós queremos ter a melhor roupa, aquela que é de marca. Nós não nos contentamos com qualquer coisa. E por isso estamos sempre buscando mais, né? E alguns dizem ainda, tem um ditado popular, né, que quem tem um, não tem nenhum. E isso não é bem uma verdade, porque quem tem um, tem algum. Talvez quem não tem nada, esta pessoa está passando por uma situação, mas às vezes quem tem alguma coisa, já é alguma coisa. E também tem outro dito popular, que esse faz mais sentido, é que para quem não tem nada, metade é o dobro, né? Para quem não tem nada, metade é o dobro, porque se você não tem nada, aquilo, ou você acha que você não tem nada, qualquer coisa já te agrada. E é interessante que nós podemos presenciar nesses últimos tempos de enchente, e é comum nós olharmos nas reportagens aquelas famílias em situação de miséria e que dizem assim, nós não temos nada, e de fato elas têm muito pouco, mas quando chega esse momento de enchente, que vai lá, alaga aquela casa, alaga onde aquela pessoa vive, a primeira coisa que ela diz é o seguinte: nós perdemos tudo. Aí a pergunta é, se você não tinha nada, como é que você perdeu tudo? É porque aquela pessoa, ela entende que ela tinha alguma coisa. Ela não tinha aquilo que ela gostaria de ter. Ela não tinha mais que o suficiente, mas ela já tinha sim alguma coisa. Porque quando ela perde o pouco que ela tem, ela reconhece que o pouco que ela tem é tudo. E assim na nossa vida. Às vezes a gente descobre que a gente não tem alguns músculos que a gente nunca imaginaria até que ele começa a doer.
A gente nunca dá ali a devida honra ali para o dedinho do pé, aquele pequenininho. Mas é só você dar uma topada que você sabe a importância que ele faz na sua vida. E assim é na nossa vida com algumas coisas. Então nós precisamos responder essa pergunta: como buscar aquilo que é mais que suficiente para nós? Quando eu quero ingressar numa boa faculdade, eu busco o melhor estudo que eu posso ter. Quando eu quero ter uma boa profissão, ou quero alcançar ali no meu meio de trabalho as melhores posições, os melhores cargos, eu vou além. Eu não trabalho apenas naquele horário que foi estabelecido, porque eu sei que se eu ficar até mais tarde, ou se eu chegar mais cedo, o meu gerente, o meu diretor, o meu chefe, a pessoa que supervisiona, ela vai ver em mim alguém que se destaca, porque eu vou além. E quando eu vou além, eu entendo então que eu posso receber coisas, porque eu fui além daquilo que era suficiente. Podemos buscar de muitas formas. Às vezes também fazemos assim na igreja: eu quero mais de Deus, então eu começo a participar de todas as programações da igreja, eu começo a me envolver em todos os departamentos, eu começo a estar nos cultos, nos lares, eu começo a me envolver nos pequenos grupos, mas não necessariamente o fazer mais quer dizer que eu vou receber mais, porque eu posso fazer mais da forma errada e receber mais coisa errada porque eu fiz da forma errada. Então nós precisamos começar a fazer um esforço consciente. Não basta apenas se esforçar. Eu preciso saber no que é necessário que eu venha me esforçar. E aí então Paulo, quando ele escreve a carta de Colossenses, no capítulo 9, ele começa a dar algumas pistas para nós de como nós podemos e como nós devemos buscar aquilo que é mais suficiente para cada um de nós. E ele começa o versículo 9 dizendo da seguinte forma: por essa razão, desde um dia em que ouvimos, não deixamos de... O que está na sua Bíblia? De orar. Não deixamos de orar. Quantas vezes nós deixamos de orar? Quantas vezes nós negligenciamos a disciplina da oração? Quantas vezes nós às vezes até resumimos a oração em momentos, né? Eu oro antes do meu almoço, eu oro antes da minha refeição, eu oro para dormir, eu oro ao acordar, mas é uma oração que na verdade já é mecânica, já é algo que é padronizado e já deixou de ser oração, porque oração, irmãos, é relacionamento. Eu me relaciono com Deus, então por isso eu oro. Quando nós gostamos ou amamos alguém e queremos estar na companhia daquela pessoa, nós não ficamos na companhia dela apenas em alguns momentos, nós queremos estar juntos a todo instante. Por que nós casamos? Casamos porque nós encontramos alguém e falamos assim: não, eu quero partilhar minha vida com essa pessoa, eu quero me levantar, eu quero me deitar ao lado dessa pessoa, e por isso eu vou partilhar a minha vida com ela, porque eu quero ouvi-la, eu quero falar. Tudo bem que o tempo vai passando, e aí você vai perdendo a paciência, você já não quer mais ouvir, você já não quer mais falar, mas não deveria ser assim, isso já é um outro assunto. Mas o que nos motiva então a nos casar, é justamente isso, a ideia de partilhar, de querer estar junto. E por que às vezes nós dizemos amar a Deus, dizemos querer estar junto de Deus, mas não estamos dispostos a manter um relacionamento com Ele através da oração? Por que nós resumimos a nossa oração em palavras repetidas? Justamente as palavras que Jesus vai nos orientar lá no livro de Mateus, a não usarmos de vãs. O que, irmãos? Não useis de vãs repetições. E nós às vezes usamos de vãs repetições, porque fazemos sempre da mesma forma, no mesmo instante, e queremos resultados diferentes. E alguém já disse que para fazer ou para obter resultados diferentes, nós precisamos agir diferente. Então Paulo aqui, quando ele escreve à igreja que está ali, ao povo que habitava aquela igreja, quando ele escreve a sua carta aos Colossenses, ele diz o seguinte: olha, desde o dia em que ouvimos falar da fé de vocês, da vida de vocês, nós não deixamos de orar. Portanto, a primeira coisa que nós precisamos fazer, a primeira coisa que nós precisamos fazer é persistir. O que está escrito aqui em cima? Persistir em oração. E às vezes a ideia aqui de persistir é a ideia de dar continuidade. Às vezes nós começamos a orar e parece que nada acontece. E como nada parece acontecer, o que a gente faz? Desiste. Não está dando certo não, vou parar. Queridos, a oração não é aquilo que eu faço para dar certo. A oração é aquilo que eu faço porque é certo. São duas coisas diferentes. Eu não oro para dar certo, eu oro porque é certo.
E são duas coisas totalmente diferentes. Em uma eu oro para obter algo, em outra eu já obti e agora eu oro para agradecer. São duas coisas totalmente diferentes. Então, se nós queremos buscar e entendemos que precisamos mais de Deus, a primeira coisa então que nós precisamos fazer é persistir em oração. E Gálatas, como nós falamos, Colossenses, Paulo aqui, e está marcado ali, tanto no seu esboço como está aqui em cima também, ele diz, não deixamos de orar. Paulo também, quando escreve ali a igreja em Tessalônica, ele diz o seguinte, orai sem cessar. Às vezes orar sem cessar para a gente nem adianta, porque a gente já cessou. Nós já cessamos, nem começamos a orar e já paramos de orar. E ele fala, orai sem cessar. Orar quando dá tudo certo, é isso que está falando o texto? É orar quando coisas boas acontecem? É orar quando você acha que tem que orar? É orar sem cessar. E quando Paulo fala isso, a ideia que me vem aqui, irmãos, é a ideia da respiração. Fica sem respirar aí 10 minutos, por favor. Pode ser que alguém consiga, vai bater um recorde. Pode ser que alguém tente conseguir e morra. A gente aproveita aqui e já faz um culto fúnebre. Por quê? Se ficar sem respirar, nós morremos. E é isso a ideia aqui que então Paulo quer transmitir para nós. A oração, irmãos, é questão de sobrevivência. Ninguém precisa falar para você respirar. Você tão somente respira. Por que então que às vezes você precisa de alguém que te fale, irmão, ora. Ou então às vezes a gente chega e você já aprendeu isso aqui, nós já falamos, você fala assim, pastor, a única coisa que eu posso fazer, ou a única coisa que me sobrou para fazer não é que te sobrou, irmãos, não é a única coisa, é a maior coisa que você pode fazer, é orar. Oração é uma questão de sobrevivência. Paulo também, quando então aos Romanos, capítulo 8, versículo 26 e 27, que está nos seus bolsos, ele diz assim, da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Deus é maravilhoso, né, irmãos? Ele não só nos permite orar, Ele não só nos incentiva a orar, mas como Ele também, quando necessário, o texto vai dizer que por vezes é necessário, Ele intercede por nós, porque nós não sabemos como orar. Então, não existe oração errada. Não existe eu não sei orar. O que às vezes existe, ou pode existir nas nossas vidas, é falta de interesse. Porque Deus não fala assim, olha, você tem que saber orar assim. Não, Ele fala o seguinte, olha, mesmo que você não saiba orar, fica tranquilo. Porque eu, na pessoa do Espírito Santo, eu intercedo por vocês, porque eu sei que vocês não sabem orar. Então eu não preciso saber orar, mas eu preciso ter um coração disposto a fazer isso. Porque Deus garante que a oração será ouvida, porque Ele intercede por nós. Nós não sabemos orar, mas Deus intercede por nós. Olha como que é isso, irmãos. Ao mesmo tempo que Ele nos incentiva a orar, fala da importância da oração, Ele garante que a oração vai ser ouvida, porque Ele vai estar conosco. Até mesmo na oração, Deus cumpre a sua promessa. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Até na nossa oração, Deus se faz presente. Até na nossa oração, Deus se faz presente. Então, por que não oramos? Por que não nos dedicamos à oração? Mas Provérbios, então, vai dizer o seguinte, Provérbios 28, 9, está aí, você pode acompanhar, diz o seguinte, se alguém se recusa a ouvir a lei, até as suas orações, o que está escrito aí? São detestáveis. Vou repetir, se alguém se recusa a ouvir a lei, até as suas orações são detestáveis. E aí, então, nós vimos que há sim uma coisa, na verdade há algumas, mas eu só destaquei e quero destacar com os irmãos apenas essa nessa noite. Mas há algo que pode, de fato, impedir das nossas orações serem ouvidas. Mesmo Deus estando conosco em oração, mesmo Ele intercedendo por nós, é porque a oração, sozinha, ela não pode muito em seus efeitos. Porque a oração não é algo que é separado, a oração não é um item de supermercado. Que você entra no supermercado, hoje eu quero sabão em pó, hoje eu preciso de um óleo, trigo, e você pega aquilo que você precisa. Quem quer ter uma vida e quer persistir em oração com Deus, não pode fazer isso sem antes também, juntamente com a oração, receber a palavra de Deus.
As duas coisas, elas andam juntas. Palavra e oração e palavra. É uma dinâmica novamente, é um relacionamento, irmãos. Imagina quão monótono seria um relacionamento onde só você falasse. Bem, se você gosta de falar, seria até bom, né? Não, eu vou poder falar à vontade. E o outro não fala nada. Mas também poderia ser o inverso. Imagina um relacionamento onde só o outro fala e você só pode ouvir, não pode falar nada. Às vezes é assim. Não, pastor, eu oro muito. Aí eu pergunto, e a Bíblia, você lê quando? Aí você já coça a cabeça. Pastor, mas eu oro. O que adianta você falar com Deus e não permitir que Ele fale com você? E aí você fala assim, eu estou orando, mas Ele não responde. Mas qual foi o momento no seu dia que você abriu a Bíblia? Porque a resposta de Deus para nós está aqui, irmãos. Ou vocês estão esperando um anjo que desce no céu, igual, aí é outra coisa, né? Vem do céu com um saco nas costas, cheio de bênção para vocês. Isso é Papai Noel, e Papai Noel não existe. Agora, Deus quer de nós é um relacionamento na qual Ele fala e nós escutamos e vice-versa. É esse relacionamento que Ele quer ter conosco. Mas a Bíblia é muito clara. Se alguém se recusa a ouvir a lei, até as suas orações são detestáveis. Como o nosso papelzinho é curto, eu não coloquei outro versículo aqui, mas eu quero destacar que quando Salomão aqui, o autor de Provérbios, bota aqui, se alguém se recusa a ouvir a lei, eu me lembro também no texto de Paulo aos Romanos, onde diz o seguinte, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir observa, eu preciso ouvir a lei de Deus, eu preciso me relacionar para que eu tenha fé. E se eu tenho fé, quando eu oro, e o que a Bíblia fala também sobre a oração com fé? Ela é atendida. Quando Deus cura ali a serva do centurião, Ele fala o seguinte, olha, nunca vi tamanha fé. Nunca vi tamanha fé. As coisas, irmãos, estão interconectadas. Não dá para ter uma vida de oração sem uma vida de leitura bíblica. Assim como uma vida de leitura bíblica não se mantém sem a oração. Portanto, persistir em oração é persistir também no estudo da palavra de Deus. É dar a importância que a palavra de Deus tem na nossa vida. E sabe por que às vezes nós conseguimos até orar, mas não conseguimos ler a Bíblia? Porque na verdade quando nós oramos, nós não estamos dando mais importância a Deus, mas nós estamos dando mais importância à nossa necessidade. Por isso que para mim é tão importante falar, porque eu preciso que o outro saiba aquilo que eu preciso. Porque quando eu faço isso, eu estou dizendo o seguinte, Deus, o que importa para mim é eu falar e o Senhor atender o que eu preciso. Mas não é assim que as coisas funcionam. Então entendi, pastor, agora então para eu conseguir, para eu aprender a buscar o que é mais suficiente, eu preciso persistir em oração. Amém, irmãos? Amém. Mas é só isso? É só essa oração? É desse jeito? Bem, não. É persistir em oração pelos outros. Por quem que Paulo fala que ele está persistindo em oração? Era pelos colossenses, irmãos. Agora eu pergunto para você, quem que estava preso? Paulo não podia orar assim, Senhor, me liberta. Senhor, me tira as correntes. Cantar aquela musiquinha que o pessoal canta no louvor, né? Remove a minha pedra. Cantar uma música lá para poder sair da prisão. Mas o que Paulo faz? Ele diz que está intercedendo continuamente por quem? Pelos outros. E os outros não estão livres, irmãos. Quem está preso na história? É Paulo. Mas Paulo, então, ele tem aquele momento e começa a interceder pelos outros. Nós precisamos persistir em oração, mas precisamos persistir em oração não apenas por nós, mas precisamos persistir em oração pelos outros. Tanto que ele diz ali, ó, não deixamos de orar por vocês, não deixar de orar pelo outro. E quantas vezes nós deixamos de orar pelo outro? Quantas vezes nós não oramos pela nossa família? Não oramos pelo nosso filho, não oramos pelo nosso bairro, não oramos pela nossa igreja. Oramos sim, mas oramos única e exclusivamente por nós mesmos. Então Paulo nos dá aqui um outro princípio. Precisamos orar pelos outros. Tiago, capítulo 5, versículo 16, diz o seguinte: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. A gente gosta muito da parte final. Muito pode, em sua eficácia, a oração do justo. Né? E a gente gosta dessa parte. Não, a oração tem poder. Mas a gente esquece o seguinte. Qual oração que Paulo está falando? Não é aquela que ele faz por ele mesmo. É aquele que ele faz pelo outro. Orais um pelos outros para serdes curados. A cura vem
emocional, física, financeiramente, espiritualmente, não é quando eu oro apenas por mim, mas é quando, apesar das minhas necessidades, apesar das minhas prisões, como Paulo estava preso, eu consigo e entendo orar pelo outro, por aquele que talvez, no meu entendimento, não precise. Lembre-se, quem estava preso era Paulo. E se nós pararmos para pensar, os colossenses estavam desfrutando de toda a liberdade, mas Paulo consegue enxergar além daquilo que os olhos humanos podem ver. Ele enxerga espiritualmente. Ele fala, olha, eu estou aqui preso, humanamente falando, estou acorrentado, mas eu conheci a verdadeira palavra de Deus, e a Bíblia nos garante que conhecereis a verdade vos libertará. A liberdade que eu experimento é o que Paulo está dizendo, nenhum homem pode tirar, mesmo estando na prisão, mas eles estão livres, mas continuam refém do pecado, refém das heresias, refém de tudo aquilo que os afasta do relacionamento de Deus. Então, na verdade, o verdadeiramente livre estava Paulo, que estava preso, e verdadeiramente presos estavam os colossenses, que estavam vivos, e é por isso que ele começa a interceder por eles. Mas não apenas isso, há um texto que eu gosto interessante, e fiz questão de colocar aí, Jó, capítulo 42, versículo de número 10. Nós conhecemos a história de Jó, sabemos todas as provações que Jó teve, e no capítulo 42, ali o último capítulo do livro de Jó, há algo que às vezes nós não percebemos, e diz assim, depois que Jó acabou de orar pelos seus 3 amigos, o Senhor fez com que ele ficasse rico de novo e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Quando é que a vida de Jó mudou, irmãos? Quando ele começou a orar por quem? Por ele. Mas quem que perdeu o filho? Quem que perdeu os bens? Quem que perdeu a sua saúde? Mas Jó começa a orar por quem? Pelos outros. Queridos, não importa qual é o problema que você está passando, nós podemos em Cristo, ainda assim, apesar de todo o problema, orar. Podemos não, vou melhorar o que eu estou falando. Nós devemos orar pelos outros. E às vezes a gente quer isso, a gente quer riqueza. Eu quero em dobro, igual a vida de Jó. Mas não tem a capacidade de passar o que ele passou, e muito menos de, em meio à angústia, orar pelo outro. Alguém diz, né, ditado popular também, né? Farinha pouco, comeu pirão? Isso não tem nada a ver com a Bíblia, irmãos. Lá tinha peixe pouco, pão pouco, mas o que o menino fez? Partilhou. O pouco que você tem, se você coloca na mão de Deus, Deus multiplica. Mas Deus não multiplica não é para encher sua dispensa, é para partilhar com aquele que está com a dispensa vazia. Na lógica e na matemática de Deus, toda vez que Ele multiplica algo, é para dividir logo em seguida. Ele multiplica para dividir logo em seguida. Então, inclusive, e por isso que esse tema é interessante, nós queremos buscar mais que o suficiente, mas não apenas para nós. Então esta é a lição, e esses são os 2 pontos que eu quero destacar então, como buscar, persistindo em oração e persistindo em oração pelos outros. Mas você fala assim, tá pastor, mas para que buscar? Entendi como fazer, o como eu entendi, mas para que buscar? Para que fazer isso? Bem, para ser cheio do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. É isso que Paulo fala no versículo 9. Por essa razão, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento de Deus, da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Lembre-se, irmãos, vamos aqui, nós estamos começando então a exposição de Colossenses agora. Precisamos reforçar aqui que as pessoas que viviam ali em Colosso, elas estavam passando por um momento de escassez. Era uma cidade que foi muito rica em um tempo e agora está experimentando um momento muito difícil. Paulo podia orar para que eles tivessem mais riquezas materiais. Olha, eu oro para que tenha mais emprego. Eu oro para que tenha mais saúde. Eu oro para que a UPA de Colosso venha a funcionar. Eu oro para que a escola lá em Colosso venha a funcionar, para o pessoal não ter que estar em 2018 tentando completar o ano letivo de 2017. É o que está acontecendo aqui em Cabo Frio. Não. Paulo fala assim, olha, eu oro para que vocês sejam cheios do conhecimento da vontade de Deus. Paulo, quando ele está diante de pessoas que têm necessidade material, a primeira coisa que ele faz é identificar e pedir pela necessidade espiritual. Por mais rico que você possa ser, por mais cheio que a sua dispensa esteja, se você não tem Cristo em sua vida, você é uma pessoa miserável e pobre. E a sua maior necessidade, nenhum dinheiro vai poder comprar. Dinheiro não compra, querido, lugar no céu.
O lugar do céu já está pago. Ele custou a vida de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E é para isso então que Paulo começa a falar: eu oro para que vocês sejam cheios do conhecimento da vontade de Deus. Essa mesma vontade que a Bíblia vai dizer quando Paulo escreve aos Romanos, capítulo 12, a partir do versículo 1, e ele vai dizer o seguinte: que essa é a vontade que é boa, perfeita e agradável. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo de número 20, ele diz assim, Paulo também ao escrever: onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Nós queremos muito conhecimento. Hoje nós estamos na geração e na época do conhecimento. Você com um clique, você vai lá no Google, está tudo ali. Só que é um conhecimento que só gera informação. O conhecimento que Deus propõe para nós é o que gera transformação. E às vezes nós sentamos aqui e apenas recebemos informação. Mas o que Deus quer para cada um de nós é que essa informação ela venha gerar transformação, renovação, conformação conforme a vontade de Deus, confrontação, não apenas informação por informação. E aí Paulo pergunta: onde está o sábio? Hoje, inclusive, morreu aquele que alguns consideram ser, inclusive, o homem mais sábio do nosso tempo presente, Stephen Hawking, o homem que disse que Deus é um delírio, o homem que falou que Deus não existe, e que muitas pessoas, até então, se baseiam muito no que ele falou. Morreu. De fato, um homem muito inteligente. E nós não sabemos isso e não compete a nós, porque nós sabemos que a salvação é de Deus, Ele dá para quem Ele quer, da forma como Ele quer. Mas nós entendemos que pelo fruto que Ele gerou, ou pelas coisas que Ele falou até então e escreveu, no final das contas, o Deus que Ele falava ser um delírio, se Ele não se arrependeu, nós sabemos agora que Ele vai experimentar de fato a realidade cruel que está preparada para aqueles que, apesar de toda a sua sabedoria, não conseguem ter um espírito humilde de reconhecer que, por maior que seja a minha sabedoria, nunca será maior que a sabedoria de Deus. Um homem muito sábio aos olhos dos humanos, mas talvez muito ignorante aos olhos de Deus. E talvez haja entre nós, e certamente há, e eu conheço algumas pessoas que aqui estão, pessoas talvez que não consigam ler, não tiveram oportunidade de ler, não foram alfabetizadas, mas têm uma sabedoria, irmãos. Talvez entre o Stephen Hawking e talvez algum dos irmãos que está sentado aqui, mas que não sabe ler, mas que ainda assim busca a vontade de Deus. Isso é sabedoria. Sabedoria não é conhecimento. Sabedoria, de acordo com o que eu aprendi com um filósofo, sabedoria é o conhecimento em prática. Filósofo Mateus Herdi, ele foi isso uma vez, eu guardei. Sabedoria é o conhecimento em prática, e é justamente isso. 1 Coríntios também, capítulo 2, versículo 6, Paulo diz o seguinte: entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era, ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. A sabedoria que Paulo está propondo aqui para nós, e é a razão para nós viemos buscar a Deus e buscar mais dele, é para que nós tenhamos a sabedoria que ele quer dar para cada um de nós. Ah, entendi, pastor, então eu busco para ter sabedoria, conhecimento da vontade de Deus, entendimento espiritual, sim, mas não apenas isso. Eu busco também, como diz aí o versículo de número 10, para viver de maneira digna do Senhor. Colossenses capítulo 1, versículo 10, Paulo diz o seguinte: e é isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor. Viver de maneira digna. Algumas pessoas entendem, e nós também entendemos assim, que dignidade é ter o que comer, é ter a oportunidade de trabalhar, é ter acesso a uma boa saúde, uma boa educação. Sim, essas coisas são dignas, nós precisamos dela. Mas viver de maneira digna do Senhor é algo que vai muito mais além do que ter uma boa educação, segurança, moradia. Viver de maneira digna do Senhor é ter sido habilitado por Deus, ter sido aprovado por Deus para dizer que é um cristão. Hoje há muitas pessoas que falam ser de Deus, falam estar com Deus, mas a última coisa que nós conseguimos ver na vida dela é Deus. Falam muito de Deus, mas as suas atitudes falam muito pouco de Deus. Precisamos parar e analisar se nós estamos vivendo de maneira digna. Não podemos entrar em qualquer tipo de ambiente de qualquer jeito.
Se você vai num fórum, você não pode entrar num fórum ali de biquíni, de sunga. Porque alguém vai dizer assim, não, olha, você não está aqui, você não está de maneira digna do que esse momento te pede. A maneira digna que Deus quer se relacionar conosco não tem a ver com a vestimenta, tem a ver com o nosso coração. Porque não adianta nada você estar aqui, né, bem arrumado, bem vestido, cheirosinho, mas a sua vida está podre, mal cheirosa, porque o pecado ainda está aí habitando na sua vida. Isso é viver de maneira indigna de Deus. É dizer que é uma coisa, mas a sua prática, a sua realidade, o seu coração falarem totalmente outra. Portanto, eu busco a Deus para que eu seja cheio do pleno conhecimento da vontade dEle, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Eu busco a Deus para viver de maneira digna, mas eu também busco a Deus. E como diz aqui Filipenses, diz o seguinte, não importa o que aconteça, exerçam a sua, o que está escrito aí, irmãos? Sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes, num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Viver de maneira digna do Senhor requer também unidade, requer andar junto. Olha que Paulo fala aos Filipenses, olha, quer eu vá, quer eu esteja presente, quer eu esteja ausente, viver de maneira digna do Senhor não é viver de uma maneira que você tenta ou acha que está enganando alguém quando você está aqui na igreja. Não é viver de uma maneira digna que o pastor te elogia, olha, muito bem, irmão, você está aqui na igreja todo dia. Olha, muito bem, irmão, você faz parte do ministério de louvor. Não, viver de maneira digna, inclusive, na verdade, essa maneira digna de viver, eu tenho para mim que ela é mais testada quando não há ninguém perto de nós. Eu tenho para mim que essa maneira digna de viver, ela é provada quando ninguém nos vê. Há uma pergunta que foi feita uma vez num congresso no qual eu preguei de jovens, e aquela pergunta achei sensacional. Quem é você quando ninguém te vê? E eu pego essa ideia e pergunto para você, o que você faz quando ninguém te vê? O que você pensa e acha que ninguém pode saber? Essas coisas vão falar muito mais a respeito de você e se você está ou não vivendo de uma maneira digna do Senhor. É uma maneira digna do Senhor, tá, irmãos? Não é maneira digna do que o pastor acha, não é maneira digna do que a igreja quer, é uma maneira digna do que o Senhor já colocou para cada um de nós na sua palavra. Mas também nós precisamos então buscar a Deus para agradar a Deus. Aí você já começa a achar que está ruim. Que tudo aquilo que você busca para agradar quem? Vamos parar para pensar. Você quer ter mais dinheiro. É para agradar quem? Fala a verdade. Você. Fazer uma viagem, comprar aquela roupa. Fazer o que você quer fazer com o seu dinheiro. Para que você estuda tanto? Para ter uma boa profissão. E uma boa profissão vai agradar quem? Você. Você se esforçou. Você conseguiu. Isso vai te dar status. A pessoa vai falar assim, olha, ali vai uma pessoa muito inteligente. Aquilo que nós buscamos para nos agradar. É para a gente. Aí eu falo para você aqui nessa noite que você deve buscar mais do que é suficiente para a sua vida, não para agradar você, mas para agradar a Deus. Mas olha só o que a Bíblia vai nos dizer. E aqui eu acho que essa referência bíblica é o suficiente para nós. Salmo 37, versículo 4. Agrada-te do Senhor, o que diz o texto? E Ele satisfará os desejos do teu coração. O problema é que a gente quer fazer aquilo que nos agrada, que atende o desejo do nosso coração, sem colocar Deus no meio do negócio. E aí dá errado. E a gente fica frustrado. E aí a gente culpa Deus. Mas aí Deus vira para a gente e fala como está ali. Olha, se você tivesse buscado me agradar, então os desejos do seu coração, eles teriam sido satisfeitos. Mas tem só uma coisa aqui que às vezes a gente pode olhar para esse texto e interpretar ele de maneira errada. Quem quer agradar a Deus, a primeira coisa que precisa fazer, vou dar um exemplo mais fácil. Vamos lá. Imagina, né, Vinícius está solteiro. Está solteiro, né, Vinícius? Tá ali, tá decidindo como é que ele está. O status dele aí tá indeciso. Mas vamos supor que Vinícius ali, esse rapaz bonito, com esse cabelo sedutor, ele resolve, então, ele conhece uma menina e ele quer agradar aquela menina. Então,
Quais são as atitudes que Vinícius vai tomar? Ele vai descobrir o que ela gosta de fazer. Se ela gosta de chocolate, se ela gosta de flor, qual flor ela gosta. Imagina, ele dá uma rosa para a menina, mas a menina tem alergia à rosa. Já imaginou? Tentativa o quê? Frustrada. Ele compra chocolate para ela, mas ela não pode comer chocolate, porque ela é diabética. Matou a menina. Então, antes de presentear, antes de buscar agradar aquela menina, o que ele vai ter que fazer, irmãos? Ele vai ter que buscar conhecer. Assim é com o que Deus está falando para cada um de nós. Antes de eu tentar agradar a Deus, eu preciso saber o que Ele quer que eu faça. Eu não vou agradar a Deus dando para Ele aquilo que eu quero. Eu agrado a Deus, assim como eu agrado o outro, dando a Ele o que Ele quer. E na medida que eu vou conhecendo a vontade de Deus, agora essa vontade também vai mudando meu coração. E agora, quando o texto vai dizer o seguinte: olha, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do seu coração, o seu coração não era igual, não é o mesmo que era antes de você conhecer a Deus. Se antes seu coração, antes de conhecer a Deus, era um coração duro, era um coração indiferente, era um coração agressivo, à medida que você conhece a Deus, o seu coração vai sendo transformado. E com esse transformado, é esse coração transformado que Deus fala que Ele vai satisfazer os desejos do coração. Então eu também devo buscar a Deus para que eu possa agradá-lo. E não apenas isso. Versículo de número 10, Paulo diz o seguinte, Colossenses capítulo 1, também no versículo de número 10, no finalzinho, para que possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra. Frutificando em toda boa obra. Então eu busco a Deus, para que eu busco? Para frutificar em toda boa obra, é simples. E o que a Bíblia vai nos dizer sobre isso? Oséias capítulo 3, versículo de número 3. Opa, passei. Não, aqui está diferente, é isso mesmo. João capítulo 15, versículo 8. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Olha o que o texto está falando, irmãos. Está falando só de dar qualquer tipo de fruto? Não. Está falando para dar um frutinho ou outro? O que está escrito ali, irmãos? Tem um advérbio ali, a gente chama de advérbio. A palavra muito. Não é qualquer fruto, não é pouco fruto. É muito fruto. Deus quer que nós frutifiquemos e frutifiquemos em abundância, mas em toda boa obra. E às vezes, irmãos, nós estamos frutificando, e muito, só que frutos ruins, em obras ruins. Aonde está, e a ideia de frutificar aqui, é a ideia de uma planta. E o que determina se ela pode dar bons frutos ou frutos ruins, é o solo no qual ela está plantado, se a sua raiz está boa, né? Os irmãos aqui, há irmãos aqui que entendem bem de planta. Se o solo for um solo ruim, se não tiver nutrientes necessários, não só corre o risco dessa planta, dessa árvore, não frutificar ou dar frutos ruins, como corre o risco dela morrer. Pior, irmãos, ainda do que dar frutos ruins, é não dar fruto nenhum. Nesse mesmo texto de João 15, Deus diz o seguinte: aquele que não dá fruto, é cortado e lançado ao fogo. Aquele que dá fruto ruim, talvez aplicando os remédios necessários, mudando de solo, ainda haja esperança para que ela possa dar frutos bons. Agora, pior é aquele que não dá fruto nenhum. Entra no culto, sai do culto, vai embora, volta, mas a vida continua mesmo. Falou de quem? Falou de Jesus para quem, irmão? Para ninguém. Quantas pessoas você partilhou o evangelho? Ninguém. Como é que a sua vida está? Normal. Mas como novidade? Não tem não, pastor. Minha vida está sempre a mesma. Querido, Deus não nos chamou para ficar na mesmice. Deus nos chamou para andar em novidade de vida. Por isso Ele quer que nós frutifiquemos em toda boa obra. Mas não apenas isso. Ele também quer que nós venhamos a crescer no conhecimento de Deus. Crescer no conhecimento de Deus. E aí sim, Oséias capítulo 6, versículo 3, nos diz o seguinte: pois desejo misericórdia e não sacrifícios, conhecimento de Deus, que está escrito aí? Em vez de holocausto. O que é holocausto, irmãos? Holocausto é sacrifício. E sabe o que eu aprendo com isso, e que a Bíblia nos ensina? É que às vezes, irmãos, a gente tem que sacrificar tanto
porque a gente conhece muito pouco. Às vezes a nossa vida é uma vida de sacrifício. A gente fala isso, né? Ah, pastor, minha vida é um sacrifício. É porque talvez te falte conhecimento de Deus. Porque o que a Bíblia vai fazer? Olha, eu quero conhecimento ao invés de holocausto. E é assim como um técnico, né? Um mecânico, ele tem um equipamento ali, e às vezes você está ali olhando, como é que eu conserto isso? Como é que eu reparo tal equipamento? E você não conhece aquele equipamento, então você chega ali, pega uma marreta e começa a bater, e de repente chega a pessoa que conhece o equipamento. Ela vem aqui, ela mexe aqui uma coisa, aperta um parafuso, funcionou. Você ali querendo quebrar o negócio na marreta, chega ali quem tem conhecimento, resolve com facilidade, sem sacrifício. E às vezes é assim. Nós sacrificamos nosso relacionamento com Deus, sacrificamos nosso casamento, sacrificamos o nosso relacionamento de amizade, sacrificamos nosso trabalho, sacrificamos nossa profissão, sacrificamos a nossa vida, porque às vezes nos falta conhecimento de Deus. E a gente fica fazendo um esforço enorme por algo que Deus falou assim, olha, se você conhecesse um pouquinho daquilo que eu já te falei, se você parasse de ficar só orando, mas orasse e lesse a Bíblia, você ia ter que fazer menos esforço, menos holocausto, menos sacrifício. É isso que o conhecimento de Deus produz na nossa vida, irmãos. Deus não tem, a caminhada com Deus não é um peso. Tanto não é porque a sua palavra vai dizer em Mateus 11, versículo 28, que o convite que Jesus nos fala é o seguinte, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e que eu vos... Irmão, se sua vida está um peso, se você fala assim, pastor, minha alma está tão pesada, é porque você está carregando algo que você não precisa carregar. E se você está carregando algo que você não precisa carregar, é porque você não conhece a Deus, não confia em Deus. Porque se você conhecesse a Deus e confiasse nele, você faria aquilo que ele te pediu. Pega o peso e coloca sobre ele. É simples, irmãos. Consegue observar como é simples a mensagem de Deus para cada um de nós? Como os passos, entre aspas, a serem seguidos são tão fáceis? Talvez o que nos falte é força de vontade. A gente tem muito desejo. Eu quero isso, eu quero aquilo. Mas falta força de vontade, falta compromisso. Ler a Bíblia. Devocional com Deus. Intimidade com Deus. Sexta coisa. Eu busco a Deus para ser fortalecido e ter perseverança e paciência com alegria. E essa parte aqui eu acho ela muito interessante, porque aqui Paulo usa duas expressões. No versículo 11 de Colossenses capítulo 1, nós vemos que ele diz o seguinte, sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força de sua glória, para que tenham toda perseverança e paciência com alegria. Pergunto para os irmãos, qual que é a diferença entre perseverança e paciência? Qual é a diferença entre perseverança e paciência? Alguém pode ser perseverante sem paciência? Alguém pode ter paciência e não ser perseverante? Paulo aqui, irmãos, ele faz um jogo de palavras, mas o que ele está querendo dizer aqui, por isso eu acho fantástico, é porque perseverança e paciência, embora nós achamos que é a mesma coisa, não é a mesma coisa. Perseverança e paciência são duas coisas distintas, mas que devem caminhar lado a lado. Perseverança eu tenho com situações, paciência eu tenho com pessoas. Eu sou perseverante quando eu perco o emprego. Eu sou paciente quando meu filho está lá fazendo malcriação. Eu sou perseverante quando eu estou diante de um diagnóstico ruim. Eu sou paciente quando eu acredito sim que aquela pessoa na minha casa ela pode ser transformada, que ela pode mudar de atitudes. Perseverança eu tenho em situações e paciência eu tenho com pessoas. O problema é que às vezes a gente acredita, não, Deus pode mudar a minha situação. Você é perseverante. Pastor, não consigo falar com fulano? O que está faltando para essa pessoa? Paciência. Não adianta aprender a lidar com situações e não saber lidar com as pessoas. Da mesma forma que não adianta saber lidar com pessoas e não lidar com as situações. Porque nós somos pessoas que vivemos situações e temos situações que têm pessoas. É simples assim, irmãos. Então eu preciso criar na minha vida, buscar na palavra de Deus a capacidade de ser fortalecido para ter perseverança nas situações
e paciência com as pessoas. Mas olha só, Paulo, ele não fala apenas isso. Na verdade, Deus não fala apenas isso através da vida de Paulo. Não basta ter perseverança e nem paciência. Tem que ter como? O que está ali, irmãos? Com alegria. E aí, irmão, como é que vai? Pastor, estamos aí, né? Estou perseverando. Não, não é assim. E o seu filho? Pastor, continua lá, aquele menino. Só Jesus na causa. Aí a gente fala assim que tinha crente, né? Só Jesus na causa. Mas está ali, já no seu coração, você não acha que não pode fazer mais nada. Mas a Bíblia nos diz o seguinte, olha, é para ter perseverança e paciência com alegria. Agora, lembre-se o que ele está falando aqui. Para ser, o que é primeiro aqui, irmão? Ser o quê? Lê para mim. Fortalecido. Paulo, quando ele fala da perseverança com as situações, a paciência com as pessoas, que deve ser banhada a alegria, é pelo seguinte, porque olha o que a Bíblia vai nos dizer, Neemias capítulo 8, versículo 10. E Neemias acrescentou, podem sair e comam e bebam do melhor que tiverem, e repartam com os que nada têm preparado. Este é o dia consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Ou em outras versões, porque a alegria do Senhor é... Quem tem a força do Senhor é alegre, e quem é alegre tem a força. Não dá para dizer que Deus está te fortalecendo se você anda murmurando, carrancudo e reclamando. E não dá para também dizer que você é alegre em Cristo, se em qualquer situação você desmorece, é fraco, não dá, ó céus, ó vida. Não. Nós somos fortalecidos para lidar com as situações e com as pessoas com alegria, porque é a alegria do Senhor que é a nossa força. Então, irmãos, nós precisamos entender isso, que um dos objetivos, ou talvez o sexto objetivo, em meio a muitos, que nós devemos buscar o Senhor, é para que sejamos fortalecidos e tenhamos perseverança e paciência com alegria. E o sétimo, eu quero destacar apenas 7 coisas, nós temos o nosso horário, e a sétima, então, e última coisa, nós buscamos a Deus para dar graças a Deus e participar da herança dos santos. Há uma palavrinha aqui que eu acho que todos nós gostaríamos, talvez, de receber uma notícia, né? A notícia de herança. Olha, algum parente seu morreu, e aí talvez a primeira parte da notícia fica triste. Olha, fulano de tal na sua família morreu. Seu irmão morreu, sua tia morreu, mas deixou uma herança para você. Você até esqueceu da morte, você até ficou pensando, opa, podia ter morrido até antes, né? Se soubesse que deixar uma herança para mim, podia ter morrido antes. Herança é aquilo que tem valor. Herança só é herança, e aí a palavra herança, ela requer isso. Herança é aquilo que eu só posso usufruir quando o outro morre. Por que nós podemos usufruir da herança que Deus tem para nós? Porque Jesus Cristo já morreu na cruz do Calvário. Nós estamos ricos, irmãos, olha só. Você é uma pessoa rica, ou deveria ser uma pessoa rica. Rica em quê? Rica, como nós vimos lá no primeiro tópico, na verdade no segundo tópico, ricas do conhecimento da vontade de Deus, rica com bênçãos espirituais, porque o que determina a nossa vida e o fim dela não é quanto eu tenho na conta poupança, não é quanto eu tenho na minha conta corrente, mas é o quanto de Deus eu tenho na minha vida. É isso que determina a nossa eternidade. E é por isso então que Paulo também mais uma vez escreve à igreja de Tessalônica, onde ele diz o seguinte: deem graças a Deus em algumas circunstâncias. É isso, irmãos? Deem graças a Deus em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Aí você fala para mim, pastor, isso é difícil. Se Paulo soubesse o que eu estou passando, ele não falava isso. Talvez, se você soubesse que quando ele escreve isso, ele está preso, você não diria isso. Ele está preso. Não tem ninguém com ele. Quando ele apanhou, não tinha ninguém com ele. Quando ele naufragou, não tinha ninguém com ele. Mas ainda assim, ele encontra em Deus fé e força suficiente para recomendar ao povo de Deus o seguinte: deem graça em todas as circunstâncias. Para de reclamar. Ou nós acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus e por isso ela é a verdade, ou nós mudamos, irmãos, muda de religião, muda de igreja.
Porque a Bíblia também vai dizer o seguinte, Paulo, quando escreveu Romanos, capítulo 8, versículo 28, se eu não me engano, ele diz o seguinte, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o beneplácito de sua vontade. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas incluem as coisas ruins. Eu não estou falando aqui, irmãos, para a gente ser, como é que se diz, a pessoa que gosta de sofrer? Masoquista, obrigado, irmão Elias. Eu estou aqui que deve ser masoquista. Tropecei, caí, quebrei a perna. Glória a Deus, olha, quebrei a perna. Não é disso que eu estou te falando. O que eu estou falando para você é entender, no meio da circunstância, no meio da situação, o que Deus quer com aquilo. Ah, poxa, de fato, quebrei uma perna, podia quebrar as duas. Ah, poxa, perdi o emprego, mas eu estou vivo, então eu posso conquistar outro emprego. E talvez eu possa conquistar um emprego muito melhor, porque talvez se eu estivesse naquele emprego que eu estava antes e tivesse uma outra oportunidade, talvez por medo, eu não iria arriscar. Agora, como eu já não tenho mais um, eu posso arriscar para ter outro melhor. E alguém já disse uma verdade, é uma sabedoria popular, mas que não vem do homem, mas vem do alto, que diz que o problema do bom, na verdade, que o bom é o problema, é o inimigo do ótimo. Nós nos conformamos com aquilo, não está bom, fica aqui. Mas o que Deus preparou para nós, irmãos? Bem, a Bíblia vai dizer que aquilo que Ele preparou para nós, nenhum ouvido ouviu, nem olho nenhum viu. O que Deus tem preparado para aqueles que o... E por que você está conformado, acostumado aí com aquilo que Deus já te deu? Quando Ele quer te dar mais, Ele quer te levar além. Ele quer te proporcionar o que é mais que suficiente. Por isso, então, nós precisamos aprender a dar graças a Deus em todas as circunstâncias. Por isso nós precisamos entender que todas as coisas de fato cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A grande questão é se eu amo a Deus. Porque coopera para quem ama. Não coopera para quem vem à igreja. Você pode vir à igreja e não amar a Deus. Coopera para quem ama a Deus. E portanto se dedica a fazer a sua vontade. Eu quero encerrar então essa nossa reflexão dessa noite com a frase que está no livro do pastor, que é reverendo também, é presbiteriano, Hernando Dias Lopes. Ele diz o seguinte: um santo de joelhos enxerga mais longe do que um filósofo na ponta dos pés. Um santo de joelhos enxerga mais longe do que um filósofo na ponta dos pés. Querido, o conhecimento do mundo pode te dar coisas desse mundo. O conhecimento de Deus pode te dar coisas da eternidade. Que nessa noite nós possamos optar pelo conhecimento de Deus. Conhecimento que se faz com os joelhos e com a leitura da palavra. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Deus, por essa oportunidade de estarmos aqui na Tua casa. Obrigado, Deus, pela Tua palavra ministrar nos nossos corações, Deus. Que nós possamos buscá-la, Deus, perseverando em oração, Deus. Mas perseverando em oração também pelos outros, ó Deus. Por aqueles que estão à nossa volta. Até mesmo aqueles que nos perseguem, Deus, e querem nosso mal, Deus. Porque nós entendemos, ó Deus, que eles carecem talvez muito mais do que nós, Deus, da Tua graça e da Tua misericórdia, Deus. Porque nós podemos confiar, Deus, que o Senhor já está operando em nossa vida, para a nossa vida e através da nossa vida, Deus. Para fazer não aquilo que nós queremos, mas fazer aquilo que o Senhor quer de nós, ó Pai. Nos ajuda a Te agradar, nos ajuda a sermos cheios do pleno conhecimento da Tua vontade, nos ajuda a ter entendimento espiritual, nos ajuda, Deus, a perseverar constantemente na oração e leitura da Tua palavra, Deus. Que saiamos nessa noite aqui, Deus, transformados, fortalecidos, Deus, para termos perseverança e paciência com alegria. Nos ensina então, Deus, a lidar com as situações e com as pessoas que têm, Deus, dia após dia, Deus, tentado tirar nossa paz ou tentado, Deus, fazer nos desanimar, Deus. Mas que contigo e em Ti, Deus, nós jamais poderemos e iremos, ó Pai, desanimar ou desistir, porque o Senhor é nossa força. Cuida de cada família aqui representada, Deus. Cuida de cada necessidade aqui. Nos ajuda dia após dia a buscá-lo cada vez mais e mais, porque apenas o Senhor e a Sua vontade são mais que suficientes para cada um de nós. É o que nós te pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém.